Algumas estrelas de TV fazem manchetes por seu talento, outras, por segredos que esperavam nunca ver a luz do dia. O que acontece quando os maiores nomes da telinha são pegos cruzando a linha entre a fama e o proibido, pronto para ver quais estrelas arriscaram tudo por um romance que deixou fãs e o mundo atônitos. Fique por aqui, porque as histórias a seguir são mais complicadas, arriscadas e muito mais reais do que qualquer coisa que você já viu no seu programa favorito. Quer saber quão profundo o escândalo vai? Vamos mergulhar. Jerry Seinfeld e Shoshana Lowenstein. Imagine ser o rei da comédia e namorar alguém que ainda nem terminou o ensino médio. Essa é exatamente a história de Jerry Seinfeld, cujo romance na vida real tomou um rumo embaraçoso que os tabloides não podiam resistir. Enquanto a América estava grudada na sitcom de Seinfeld, Jerry, então com quase 40 anos, começou a namorar Shoshana Lowenstein, uma estudante de ensino médio de 17 anos de Nova York e uma fã genuína. O primeiro encontro deles não foi em uma estreia glamurosa ou em uma festa de Hollywood. Foi bem no centro da cidade, onde Jerry notou Shoshana e decidiu iniciar uma conversa. A partir daí, a história deles ganhou força. Paparazzi tiraram fotos, manchetes gritavam e, de repente, todos estavam perguntando: o que Jerry está pensando? Em vez de se esconderem, o casal fez aparições públicas, transformando a diferença de idade no assunto de todos os programas noturnos e revistas. Shoshana, que antes era apenas mais uma estudante, tornou-se uma celebridade da noite para o dia, respondendo a perguntas de estranhos e suportando um circo midiático. O relacionamento durou vários anos, superando a maioria das namoradas de Jerry na tela e deixando uma marca permanente em sua imagem pública. Críticos e fãs não conseguiam decidir se isso era amor, um lapso de julgamento ou algo completamente diferente. Uma coisa é certa, o romance de Jerry Seinfeld com Shoshana Lowenstein não foi apenas uma nota de rodapé peculiar. Mudou a forma como o público via seu comediante favorito, borrando para sempre a linha entre a fantasia da TV e a realidade dos tabloides. Doug Hutchison e Courtney Stodden. Se você achava que o drama da TV era selvagem, a vida real pode ser ainda mais estranha. Quando Doug Hutchison, conhecido por seus papéis intensos em Lost e Arquivo X, anunciou seu casamento com uma fã de 16 anos, Courtney Stodden, o mundo praticamente fez uma dupla tomada. Doug tinha 51 anos. O casal afirmava que seu amor era genuíno, mas a reação foi instantânea e barulhenta. Courtney, uma aspirante a atriz e superfã, conectou-se pela primeira vez com Doug através de um workshop de atuação online. Suas conversas digitais rapidamente se transformaram em um romance na vida real, com a bênção legal dos pais dela para selar o acordo. Da noite para o dia, Courtney e Doug se tornaram o casal mais controverso da TV de realidade, estrelando de tudo, desde talk shows até capas de tabloides. A carreira de Doug despencou, com agentes o abandonando e diretores de elenco o evitando. Enquanto isso, Courtney tentou transformar a atenção em estrelato, mas o escrutínio foi implacável. O casal enfrentou separações públicas, reconciliações e rumores intermináveis, tudo enquanto insistiam que seu vínculo era real. As pessoas não conseguiam desviar o olhar. Era amor verdadeiro, manipulação ou ambos. A juventude de Courtney e a fama de Doug criaram uma tempestade perfeita, e sua saga se tornou um conto de advertência para quem pensa que a fama te torna intocável. No final, sua história prova que quando se mistura poder de estrela com uma paixão adolescente, as consequências podem ser maiores do que qualquer coisa que você verá na TV em horário nobre. Rob Lowe e uma fã adolescente. Rob Lowe era o garoto de ouro dos anos 1980, encantando o público na TV e no cinema com sua aparência e estilo descontraído. Mas no auge de sua fama, Rob se viu no centro de um escândalo que virou manchete de costa a costa. Durante a Convenção Nacional Democrata em 1988, Lowe, então com pouco mais de 20 anos e já uma celebridade, foi filmado com duas jovens em um quarto de hotel. Uma delas, uma fã de Atlanta, tinha apenas 16 anos. As imagens vazaram e se espalharam rapidamente. Da noite para o dia, a imagem de Lowe passou de galã a manchete enquanto o mundo debatia onde termina o carisma e começam as consequências. Ele enfrentou processos judiciais e indignação pública, e o incidente quase destruiu sua carreira. Lowe não se escondeu. Ele pediu desculpas, entrou em terapia e enfrentou a reação de frente. O que torna esta história marcante é que o retorno de Lowe foi tão dramático quanto sua queda. Ele se reinventou como um ator respeitado em séries como The West Wing e Parks and Recreation, eventualmente reconquistando os fãs com transparência e talento. Ainda assim, o escândalo é um lembrete. A fama na TV traz o mundo à sua porta, mas não lhe dá um passe livre para reescrever as regras. A história de Rob é em partes iguais, um conto de advertência e um guia de sobrevivência em Hollywood. Wilmer Valderrama e Mandy Moore. Em That 70s Show, Wilmer Valderrama interpretou o estudante de intercâmbio estrangeiro, desajeitado e apaixonado, por quem todos torciam. Fora das telas, sua vida amorosa gerou quase tanto burburinho quanto sua carreira na TV. O capítulo mais surpreendente, seu relacionamento com a cantora pop e atriz Mandy Moore. Quando eles começaram a namorar,
Wilmer estava no início dos seus 20 anos, uma estrela em ascensão na TV. E Mandy tinha apenas 16, ainda desfrutando da sua primeira onda de fama e era muito fã do trabalho dele. O romance deles se tornou lendário nas revistas adolescentes. Paparazzi capturavam cada saída, e o casal nunca evitava aparições públicas. Mas por trás das mãos dadas e dos tapetes vermelhos, os fãs se perguntavam sobre a verdadeira história. Foi apenas um amor juvenil, ou a diferença de idade significava algo mais? Anos depois, Wilmer foi franco em entrevistas sobre o relacionamento deles, frequentemente discutindo-o com uma ousadia que surpreendeu até mesmo seus apoiadores. Enquanto isso, Mandy refletiu sobre quão jovem ela era, descrevendo o relacionamento como avassalador e intenso. A história deles continua a gerar debates sobre celebridade, juventude e o que é realmente apropriado quando a fama entra em cena. Para Wilmer, o romance com Mandy Moore adicionou um capítulo complicado ao seu currículo, misturando a empolgação do amor jovem com questões que ainda deixam as pessoas desconfortáveis. Tyga e Kylie Jenner. Na era das redes sociais e da TV de realidade, cada movimento está em debate, e poucos romances incendiaram a internet como o de Tyga e Kylie Jenner. Tyga, um rapper e presença constante na TV de realidade, conheceu Kylie quando ela ainda era adolescente e já era um nome conhecido graças a Keeping Up with the Kardashians. Rumores circularam por meses com câmeras de tabloides e detetives do Twitter tentando descobrir quando o romance deles realmente começou. Tyga estava na casa dos 20 anos. Kylie tinha 16 anos, prestes a completar 17. Eles negaram qualquer coisa séria até o aniversário de 18 anos de Kylie, quando Tyga oficializou as coisas com um carro chamativo e postagens públicas. Mas para muitos fãs, a linha do tempo não fazia sentido, e os rumores sobre quando as coisas realmente começaram não desapareceram. Críticos questionaram o julgamento de Tyga e o papel que a TV de realidade desempenhou em borrar linhas que antes pareciam claras. Mesmo após a separação, a controvérsia permaneceu. Para Tyga, tornou-se um capítulo definidor de sua vida pública. Para Kylie, marcou sua transformação de estrela adolescente de reality show a magnata da mídia. A história deles é uma fábula moderna para a era digital. Em um mundo onde todos estão assistindo, alguns segredos se recusam a ficar enterrados. E quando se trata de estrelas de TV e jovens admiradores, a história nunca é tão simples quanto parece na tela. Mark Salling e uma fã adolescente. Glee tornou Mark Salling famoso quase da noite para o dia. Como o bad boy com um lado sensível, ele conquistou os corações de fãs em todo o mundo. Mas fora das telas, as escolhas de Salling pintaram um quadro bem diferente. Quando ele começou um relacionamento com uma fã de 17 anos, a história não passou despercebida. Os dois se conheceram em um show, e o que começou como um encontro com uma celebridade rapidamente se tornou pessoal. Mark estava no final dos seus 20 anos e no topo do mundo da televisão. O relacionamento era intenso. Mensagens tarde da noite, convites VIP, encontros secretos, e logo, todos no fandom de Glee estavam comentando. Não demorou muito para os tabloides descobrirem e, de repente, a imagem limpa de Salling na TV estava em questão. Os rumores sobre como e quando o romance começou só aumentaram à medida que Salling enfrentava controvérsias maiores mais tarde. Para os fãs, foi um momento chocante. Glee vendia uma imagem de inocência e romance escolar, mas o drama da vida real era muito mais complicado. A história de Salling é um lembrete claro de que a fama pode torná-lo intocável por um tempo, mas a verdade tem uma maneira de vir à tona. O escândalo ficou, mudando para sempre como o público lembrava tanto do ator quanto do programa que o tornou famoso. Elvis Presley e Priscilla Beaulieu. Quando se trata de casais icônicos, Elvis e Priscilla Presley são realeza. Mas por trás da lenda, há uma história que levantaria sobrancelhas em qualquer época. Elvis conheceu Priscilla na Alemanha quando ela tinha apenas 14 anos, vivendo com sua família enquanto ele estava estacionado no exterior. Ele já era o rei do rock e presença constante na TV, fazendo corações dispararem de costa a costa. O romance deles começou com visitas inocentes e encontros supervisionados, mas logo as cartas privadas e encontros secretos se tornaram a verdadeira trama. Priscilla sempre se descreveu como uma fã em primeiro lugar, maravilhada pela fama de Elvis e levada para o mundo dele ainda jovem. Quando se mudou para Graceland na adolescência, o público não conhecia toda a verdade. Quando se casaram, Priscilla mal era adulta, e a linha entre estrela e admiradora estava completamente borrada. A história de Elvis e Priscilla tornou-se parte da mitologia da cultura pop, em partes iguais conto de fadas e história de advertência. O casamento foi manchete, mas a diferença de idade e a dinâmica de poder alimentaram rumores que nunca realmente desapareceram. Para Elvis, era amor. Para Priscilla, era a fantasia máxima de fã com um toque especial. Para todos que assistiam, é um exemplo clássico de como as linhas entre ídolo e admirador podem desaparecer num piscar de flashes de câmeras. Jerry Lee Lewis e Mira Gale Brown. Muito antes da TV de realidade, Jerry Lee Lewis estava fazendo a America F.
ofegar em preto e branco. O selvagem do rock and roll chocou o mundo quando se casou com Mira Gale Brown, sua prima de 13 anos, enquanto fazia turnê pela Europa em seus 20 e poucos anos. O escândalo explodiu no momento em que a imprensa descobriu, e as aparições de Lewis na TV desapareceram da noite para o dia. Mira não era apenas um membro da família, mas uma fã apaixonada por seu famoso primo e envolvida no caos de sua carreira. A história virou ouro para os tabloides. Uma noiva adolescente, um noivo astro do rock e uma árvore genealógica que só faria sentido em uma novela do Sul. A imprensa o chamou de tudo, menos de herói. E Lewis foi retirado das listas de reprodução de rádio e dos especiais de TV quase instantaneamente. No entanto, de alguma forma, o casal permaneceu junto por anos, criando filhos e tentando enfrentar a tempestade. Para Lewis, as consequências foram uma queda de carreira da qual ele nunca se recuperou totalmente. Mas para Mira, a experiência deixou cicatrizes e uma vida inteira de perguntas. A saga deles é um capítulo surpreendente na história da TV e da música. Prova de que algumas histórias reais são realmente mais estranhas que a ficção. Bill Wyman e Mandy Smith. Mesmo na era da invasão britânica, poucas histórias chocaram tanto quanto o romance de Bill Wyman com Mandy Smith. Como baixista dos Rolling Stones, Wyman era uma presença constante em especiais de TV e programas de entrevistas, frequentemente interpretando o charmoso malandro. Mas nos bastidores, ele começou a ver Mandy Smith quando ela tinha apenas 13 anos, uma superfã que o conheceu nos bastidores após um concerto. Wyman era quase 4 décadas mais velho. O relacionamento ficou em silêncio por anos, mas quando Mandy completou 18 anos, Wyman oficializou com um casamento que apenas intensificou os holofotes. A imprensa britânica enlouqueceu, e até os fãs de longa data dos Stones ficaram divididos. O casamento deles desmoronou rapidamente, terminando em um divórcio amargo e uma árvore genealógica que intrigaria qualquer roteirista de novela. O próprio filho de Wyman, mais tarde, casou-se com a mãe de Mandy. Para Mandy, a experiência foi tão confusa quanto glamurosa. Para Wyman, a reação nunca realmente desapareceu. Mesmo agora, retrospectivas na TV e documentários revisitam a história, lembrando os espectadores de como a fama e o fanatismo podem facilmente se transformar em algo que ninguém jamais esperou. Drake Bell e jovens fãs. Drake Bell da Nickelodeon dominava o jogo de ídolo adolescente. Estrela de Drake and Josh, ele era o rosto engraçado e adorável com o qual milhões de crianças cresceram. Mas à medida que o show desaparecia e as redes sociais explodiam, as histórias fora das telas ficaram muito mais sombrias. Após sua passagem pela TV, Drake manteve uma agenda de turnês ocupada, assinando autógrafos, respondendo a mensagens diretas, encontrando fãs em cada parada. Era o sonho de todo adolescente receber uma mensagem de volta de seu crush da TV, e Drake não exatamente mantinha distância. Os rumores começaram online, conversas privadas, encontros secretos, promessas de ajudar fãs com seus sonhos musicais. Alguns de seus jovens admiradores estavam há anos de se tornarem adultos, apenas empolgados por receberem a atenção de uma estrela. Logo, não eram apenas sussurros. Alegações e relatos surgiram, com as autoridades investigando as linhas tênues entre o serviço aos fãs e a atenção inadequada. As consequências foram rápidas. As redes de TV cortaram laços, os fãs reconsideraram seus heróis de infância e a imprensa revisitou a questão do que acontece quando a fama lhe dá acesso e poder. Para Drake, a saga foi uma queda difícil do estrelato em sitcoms para manchetes de tabloides. Para os fãs, foi um golpe duro, um lembrete de que a vida real nem sempre se desenrola como sua cena favorita de risadas. Às vezes, as coisas mais assustadoras acontecem quando as câmeras estão desligadas. Milo Yiannopoulos e controvérsia na TV. Poucos nomes provocam debate como Milo Yiannopoulos, um provocador profissional que transformou aparições na TV em isca para manchetes. Conhecido por talk shows e seus próprios projetos de TV de curta duração, Milo nunca teve vergonha de provocar indignação. O que atraía críticas não eram apenas suas políticas. Era seu histórico de fazer comentários sobre relacionamentos com diferença de idade e a admiração de fãs jovens. Ele frequentemente fazia piadas, às vezes de forma perturbadora, sobre jovens admiradores, fazendo declarações que borravam a linha entre humor chocante e realidade. Seja com fãs em eventos no campus ou seguidores digitais, Milo adorava a atenção, transformando-a em frases de efeito na TV e momentos virais. A reação foi intensa. Protestos, cancelamentos e pedidos para que as redes o banissem completamente. Embora Milo tenha insistido que nunca quebrou a lei, suas palavras alimentaram uma tempestade de debate sobre influência, responsabilidade e o que conta como cruzar a linha. A TV pode transformar alguém em vilão ou herói popular da noite para o dia, mas a história de Milo mostra o preço de viver no limite. Quando a adoração dos fãs vai longe demais ou é incentivada pela estrela, às vezes o verdadeiro dano só é visto depois que o episódio termina. R. Kelly e A.